Eu sou a Paula Cabral, psicóloga e mestre em desenvolvimento humano. Você já ouviu falar da cápsula da consciência multidimensional? Então vou te explicar. É uma jornada profunda de 5 encontros para quem deseja expandir a sua consciência de forma integrada, com base na neurociência, física quântica, PNL, psicologia positiva e a sabedoria viva da consciência crística fora da Matrix. Vamos acessar o seu verdadeiro potencial da mente, do espírito, unindo a ciência e a espiritualidade de forma pura e muito acessível. Essa cápsula é para quem já despertou e agora quer habitar num corpo com presença, pensar com clareza. Aqui, nessa cápsula, vamos trabalhar a inteligência emocional avançada, os códigos do cérebro multidimensional, limpeza de interferências sutis que sabotam as nossas decisões, o alinhamento entre mente, coração e ação consciente, reconexão com a mente crística original sem religiosidade. Não é mais sobre buscar, é sobre lembrar. Não é mais sobre proteger, e sim sobre emitir. Essa cápsula é um campo de frequência que transforma. Estou esperando você para mergulhar comigo mais uma vez numa cápsula que vai mudar completamente a tua vida aqui, neste planeta. Um beijo no teu coração e bora pra cápsula. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. Sejam muito bem-vindos à leitura dos Evangelhos de Jesus fora da Matrix. Hoje vamos entrar em Lucas 23, 24. Estão preparados? Se sim, já vai dizendo aí nos comentários. Eu estou preparado para ir num nível mais profundo dos ensinamentos do nosso mestre amado Yeshua, o Cristo. Com muita alegria, muita gratidão, eu estou aqui mais um dia com vocês. Já deixou teu like? Já compartilhou? Preciso que vocês comentem mais, me ajudem a divulgar mais esse trabalho que a gente tem feito de leitura dos Evangelhos de Cristo. Eu preciso da ajuda de vocês. Cadê que vocês estão me ajudando a divulgar cada vez mais todo esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo dos evangelhos? Então, eu preciso de você, me ajudem aí a divulgar para o maior número de pessoas, comentem, deixem o like, o que vocês estão aprendendo, que diferença que está fazendo na vida de vocês, entenderem um pouquinho dos ensinamentos do mestre, fora da religiosidade. Então, vamos juntos, sempre, quando a gente pega para ler um livro como esse, sagrado como esse, dos ensinamentos de Jesus, a gente sempre faz o quê? A nossa oração. E eu recomendo você sempre deixar teu copinho com água, o meu já está aqui, aqui, minha canequinha, a minha garrafinha, já deixa sempre aí de lado à disposição. Para quê? Porque essa água vai ser magnetizada de acordo com a palavra, de acordo com as orações, para que você obtenha o remédio necessário para o teu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Vamos lá? Fecha os teus olhos agora. Respira para vir o cérebro para o momento presente. Então, põe o pezinho no chão, se você puder. Topo da cabeça voltado lá para o alto. Respira, inspira, ó. Traz energia do coração da terra, sai pelo topo da cabeça e ao expirar traz energia dourada, purificando todo o teu corpo. Mais uma vez. E mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, estudando mais dos teus ensinamentos, mais da tua palavra viva e eficaz, para que possamos pôr em prática em nossas vidas e ativar a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro legado, o nosso verdadeiro local de onde viemos, Senhor, que possamos receber todos os códigos necessários para a aplicação no nosso chamado aqui na Terra.
Entra nas casas, Senhor, de cada um dos teus filhos aqui presentes e cura, purifica, ativa, retira o que precisa ser retirado das suas casas, das suas famílias, Senhor, dos seus negócios, das suas contas bancárias, do seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Que tudo seja renovado através da tua presença, da tua entrada. Neste momento, aqueles que desejarem, se imaginem abrindo a porta, Jesus batendo na porta, você abrindo e deixando ele entrar. Que enquanto você está aqui aprendendo, ele está atuante na sua vida, na sua casa. E assim está feito, está selado, em nome de Yeshua, o Cristo, assim é, graças a Deus. Vamos lá, meus amores, começando mais um estudo, vou colocar aqui na tela para vocês, Lucas 23. Vamos que vamos? Já deixou o like, já compartilhou, então vamos embora. Então, toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e diz a si mesmo que é o Cristo, um rei. Pilatos então perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu que está dizendo, ou tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Eles, porém, insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele nada lhe respondeu. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestiram-no com um manto esplêndido e mandaram de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o interroguei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Tampouco Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu castigarei e depois soltarei. No entanto, eles gritaram em uma só voz: acaba com ele! Solta-nos, Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. No entanto, eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada para condená-lo à morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o pedido deles. Soltou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato. Aquele a quem havia pedido entregou Jesus à vontade deles. Crucificação. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e colocaram a cruz nas costas dele, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, entre as quais mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos.
pois chegará a hora em que vocês dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com árvores verdes, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram como criminosos, em sua direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizaram. Salvou os outros, diziam. Deixe-o salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximavam-se e também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu crime nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. A morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Então todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Contudo, todos os que conheciam, incluindo as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu-o em um lençol de linho e o colocou em um sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José, viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Então, descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Agora vamos entender a interpretação disso fora da Matrix. Resumidamente, Jesus é levado diante a Pilatos. Depois Herodes é injustamente, depois a Herodes. Ele é injustamente acusado, mas permanece em silêncio diante das acusações falsas. Pilatos declara não ver culpa, mas cede à pressão do povo. Barrabás é solto, Jesus é condenado. No caminho, ele encontra mulheres de Jerusalém, na cruz ele ora, pede para o Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O ladrão arrependido recebe promessa e no final Jesus entrega o seu espírito ao Pai.
Fora da Matrix, o que é esse julgamento injusto? Esse capítulo mostra o mecanismo da Matrix, dos falsos sistemas de justiça, manipulação de massa, troca do culpado pelo inocente. A Matrix sempre tenta silenciar a verdade, mas a própria mentira se condena. Isso a gente vê todos os dias acontecendo. O silêncio de Jesus. Ele não responde porque a sua autoridade não está na argumentação humana, mas na entrega ao Pai. O silêncio aqui é código espiritual. A verdade não precisa se defender, ela se manifesta. Barrabás solto simboliza a escolha coletiva da humanidade sobre o domínio da Matrix. Foi o próprio povo que escolheu continuar escravo dominado. Libertar o ego, a violência e a sombra. E rejeitar o Cristo. Essa cena se repete até hoje, quando muitos ainda escolhem a manipulação, a Matrix, ao invés da verdade viva. Por quê? Porque a verdade dói. Ela exige mudança. E nem todos estão a fim disso. Mulheres de Jerusalém. Jesus diz para não chorarem por ele, mas por elas mesmas e seus filhos. Um aviso de que a transição planetária e os julgamentos do sistema recaem sobre os que não despertam. Por quê? Porque quando você faz as suas escolhas aqui na Terra, você tem o livre-arbítrio para escolher, mas você vai ter que colher frutos da tua própria escolha. Então presta atenção, porque se você está fazendo a opção hoje na sua vida de não mudar a sua mentalidade, de não perdoar, de não amar, de não fazer a sua reforma, você vai colher esses frutos. Do mesmo jeito que se você estiver fazendo o outro lado, você também vai colher. Perdão na cruz. Esse é o código mais forte. O Cristo fora da Matrix oferece perdão, mesmo aos que crucificam. O poder aqui é o da compaixão que dissolve a programação da culpa e da condenação. O ladrão arrependido representa aquele que reconhece Jesus no último momento. A consciência desperta é sempre recebida, não importa o tempo. Não importa se você quis acessar isso no começo, no meio, no final da tua vida. O que importa é que quando você desperta, você é recebido, você é aceito, e no momento em que for. Entrega do Espírito. Jesus mostra o caminho da libertação. Entrega-se totalmente ao Pai, confiar e transcender. Esse é o sair da Matrix, é confiar que existe sim um Criador, uma proteção espiritual sobre as nossas vidas e confiar. Aquilo que está no nosso controle em fazer, em escolher fazer, façamos. E aquilo que não está sob o nosso controle, entrega. Porque existe um justo advogado e juiz que olha por nós. Você não precisa se defender de nada. Se estão te caluniando, se estão falando mal de você, se estão puxando teu tapete, se estão te traindo, cala, porque existe um justo juiz e um advogado ao teu favor. Faz a tua parte e deixa que os outros façam a deles. Chave espiritual de Lucas 23. O capítulo é sobre revelar a injustiça do sistema e ensinar que a vitória está no perdão. Eu vou repetir. A vitória está no perdão, na entrega e no reconhecimento da verdade. No perdão, na entrega e no reconhecimento da verdade. O grande objetivo, e muitas pessoas que vão assistir acreditam, e eu não vou dizer que eu acreditei, mas cheguei a pensar, em que Jesus nunca tinha sido crucificado. Não, Jesus não foi crucificado, não.
Jesus não passou pela cruz. Deixa eu te falar uma coisa, a cruz simboliza o objetivo dele vir para a Terra, e eu vou te explicar por quê de uma forma simples. E só entende isso quem capta os códigos que estão ocultos na Bíblia. Quando eu digo para você, estuda a Bíblia, estuda esse livro, porque ele libera códigos de ativação muito importantes. Antes da vinda de Jesus para a Terra, veio vários profetas, vários seres. Ele mandou muita gente para tentar despertar a humanidade, para tentar libertar a humanidade, porque a gente não tinha, antes de Jesus, o contato direto com a divindade. Somente líderes religiosos, sacerdotes, pessoas de uma alta escala de espiritualidade. E precisava de sacrifício animal para poder ter esse contato. A gente perdeu o contato com a espiritualidade, que a gente tinha muito no começo da criação e depois a gente perdeu. Isso aqui virou um planeta prisão, um planeta de cativos. Aí o próprio Criador fala assim, não, eu já tentei de tudo e não está adiantando, então eu vou ter que ir lá. Então o nosso próprio Criador, o nosso Pai, por que tem pai e filho? Porque nada é mais importante para o nosso Criador, para a Terra, do que a família. Preste atenção nesse código. A sua família é mais importante. Você é família, você é dito como filho. Ele nos vê como filhos e nós o vemos como pai. Então, quando ele fala, não, eu vou lá, eu vou ter que ir, porque não estou conseguindo. Estou mandando um monte de gente lá, não está adiantando. Então, ele vem como Jesus. E o objetivo dele se sacrificar é que quando... Antigamente não tinha que ter sacrifício de animal puro. O animal não podia ter nenhum tipo de defeito, anomalia, nada. O próprio Deus entra em carne e osso e dá a sua própria vida. Derrama o seu próprio sangue para nos libertar da Matrix. E o véu que se rompe é o véu de separação que tínhamos da nossa fonte, do nosso Pai. A partir disso, da morte, e assim, os 3 dias que ele ficou morto, depois ele ressuscitou, ele estava no inferno, pegando as chaves daquele lugar, pegando tudo de volta, o seu poderio de volta, para nos dar direito de sermos filhos e termos o contato com a fonte novamente. É aí que começa uma nova era, é aí que começa a era da luz, a partir disso, da morte e ressurreição. Presta atenção, ele não está morto. Ele morreu, mas ele ressuscitou, é o único. Deu para entender? Depois vocês façam perguntas para mim que eu vou esclarecendo, tá? Então vamos embora lá em Lucas 24 agora. A ressurreição, olha lá, bora. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11, porque
Judas já havia se suicidado, e a todos os outros. Aos que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque palavras delas lhe pareciam uma loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 60 estádios. O que é 60 estádios? Cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Imagina isso. Mas aos olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Desculpa, gente. Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele que traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não os viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles ficaram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 12, os 11, e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Jesus aparece aos seus discípulos. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estou vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, eles lhe perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo
o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão de Jesus. Depois, Jesus os levou até as proximidades de Betânia e, erguendo-os as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Ai, que lindo, gente. A ressurreição. A interpretação da ressurreição fora da Matrix. Túmulo vazio. É o rompimento definitivo da Matrix da morte. A consciência crística não pode ser aprisionada pelo sepulcro. O corpo físico foi levado em frequência. Esse é o sinal de que a vida não termina na matéria. Mulheres como primeiras testemunhas. O feminino é a primeira voz do despertar. Vocês já percebem isso, que a maioria que estão nesse processo são mulheres. Deus honra as mulheres como portadoras da revelação. Tem noção? Vocês, mulheres que estão aqui, são porta-vozes dessa revelação. Por que buscar entre os mortos? Muitos ainda buscam vida em sistemas mortos, em religiões vazias, em tradições sem espírito. A resposta é clara: o Cristo não está no túmulo da Matrix, mas vivo e presente no campo. O caminho de Emaús. 2 discípulos cegos pela dor não reconhecem Jesus até que ele reparte o pão. Isso é um código de partilha e da comunhão. A presença de Cristo se revela na simplicidade do partir, do abrir o coração, do compartilhar. Perceba como é importante o compartilhamento. As escrituras abertas. Jesus conecta a profecia com a realidade presente. Fora da Matrix, isso mostra que toda palavra tem um código, e só ele pode abrir o sentido real. A ascensão. É o destino da humanidade crística. Elevar-se, atravessar a densidade da Terra e entrar na dimensão da luz. Não como fuga, mas como missão cumprida e legado estabelecido. Promessa do Espírito. Ele não deixa órfãos. O Espírito Santo é a chave que garante a continuidade da missão fora da Matrix. Então, Jesus, antes dele ir, ele deixa a consciência dele dentro de nós. Chave espiritual. O capítulo é sobre ressurreição, revelação, ascensão. Sair do sepulcro, abrir os olhos e caminhar na nova consciência de Cristo. Quando você decide despertar, você morre para o velho homem e velha mulher que você era, para despertar uma nova criatura com uma outra mente, com outro nível emocional, com outras atitudes, que tem a ver com perdão, que tem a ver com o amor incondicional. Que lindo, né, gente? Que coisa mais perfeita que foi essa interpretação hoje. Eu quero te agradecer, pedir que você comente aqui o quanto isso fez sentido para você. Deixe teu like, compartilha, comenta. Um beijo no teu coração, que Jesus abençoe teus dias, tua casa, tua família e tudo que você pôr a mão. Prospere sempre. Fica com Deus. Um beijo gigante para vocês.
Que tenham um final de semana aí maravilhoso. Um beijo. Olá, eu sou a Paula Cabral, psicóloga e mestre em desenvolvimento humano. Você já ouviu falar da cápsula da consciência multidimensional? Então eu vou te explicar. É uma jornada profunda de 5 encontros para quem deseja expandir a sua consciência de forma integrada, com base na neurociência, física quântica, PNL, psicologia positiva e a sabedoria viva da consciência crística fora da matriz. Vamos acessar o seu verdadeiro potencial da mente, do espírito, unindo a ciência e a espiritualidade de forma pura e muito acessível. Essa cápsula é para quem já despertou e agora quer habitar num corpo com presença, pensar com clareza. Aqui, nessa cápsula, vamos trabalhar a inteligência emocional avançada, os códigos do cérebro multidimensional, limpeza de interferências sutis que sabotam as nossas decisões, o alinhamento entre mente, coração e ação consciente, reconexão com a mente crística original, sem religiosidade. Não é mais sobre buscar, é sobre lembrar. Não é mais sobre proteger, e sim sobre emitir. Essa cápsula é um campo de frequência que transforma. Estou esperando você para mergulhar comigo mais uma vez numa cápsula que vai mudar completamente a tua vida aqui, neste planeta. Um beijo no teu coração e bora pra cápsula!